Novembro, assim como outubro, se destaca aí por uma campanha da maior importância. E assim como a campanha do Outubro Rosa também, essa daqui tem uma característica absolutamente particular. Ela trata de prevenção. Isso, tudo que envolve é o acessório. O que vale aqui é a prevenção. O câncer de próstata é um caso seríssimo dentro do nosso país e não só no país, no mundo inteiro. Hoje nós temos mais uma vez o prazer de receber a doutora Rima Gibili, médica oncologista do Instituto Multidisciplinar de Cancerologia, para exatamente a gente esmiuçar um pouco mais isso. Doutora, muito obrigado mais uma vez pela sua presença e parte daí mesmo, né? Um problema sério que é amplamente divulgado, mas que ainda, infelizmente, padece de uma certa dose de preconceito, mas que, assim como no caso do câncer de mama, vale mesmo é a prevenção. Sim. É por aí mesmo, doutora? Muito bom dia. Bom dia, obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com vocês novamente. Qual é a importância do câncer de próstata? O câncer de próstata é o câncer mais prevalente entre os homens. Ele só perde para os tumores de pele não melanomas, que é aqueles vasos celular, que tem uma incidência muito grande tanto nos homens como nas mulheres, que estão relacionados ao sol. Ele é o segundo, perdendo só para esses tumores de pele. É previsto em torno de 68 mil novos casos por ano de diagnósticos de câncer de próstata em homem. E desses homens não dos diagnosticados, nós temos em torno de 15 mil mortes pelo câncer de próstata anualmente. Então nós vemos que é muito importante a gente focar nesse câncer e ver quais são os principais sintomas e diagnóstico precoce novamente. O que é importante a gente lembrar desse tumor? Esse tumor, a próstata é um órgão pequeno, ele é do tamanho de uma noz, ele fica embaixo da bexiga e na frente do reto, que é a parte final do intestino. E a uretra, que é o canal que sai da bexiga, onde sai a urina, ela passa por meio da próstata. Por isso que quando nós temos o aumento dessa próstata, nós temos os sintomas urinários. Quais são esses sintomas? Os sintomas são quando o paciente não consegue urinar, o jato da urina dele fica mais fino e fraco. Quando você toda hora quer fazer urina em pequena quantidade. Acorda à noite inúmeras vezes para urinar também em pequenas quantidades. Quando você tem sangramento. Então, todos esses sintomas e sinais que aparecem são sinais de alerta para o paciente procurar um médico. Esses sintomas e sinais são relacionados sempre ao câncer? Não necessariamente. Em alguns casos, o aumento de próstata pode ser apenas um aumento benigno. Pela idade, quando o homem envelhece, esse aumento da próstata ele vai ocorrendo pela idade. Quanto mais idoso, maior aumento, podendo só ter um aumento benigno. E esse aumento benigno, às vezes, é tratado apenas com cirurgias que entram pelo canal, para abrir esse canal, ou às vezes só com medicação via oral. O câncer de próstata, como nós vamos fazer esse diagnóstico, que aí vem a parte do preconceito. O diagnóstico não é apenas pelo exame de sangue, que é o PSA, que é muito conhecido. Existe também, em associação, o toque retal. Por quê? Às vezes o PSA não está tão alto, mas ao fazer o toque retal, nós sentimos presença de nódulos, áreas endurecidas na próstata, e isso faz com que o urologista peça um exame de biópsia mais direcionado, mesmo com PSA normal. Lógico que quanto maior o PSA, maior é o risco de nós termos o diagnóstico de câncer. A própria hiperplasia, que é o aumento benigno da próstata, ela pode fazer com que ocorra esse aumento gradativo do PSA. Mas um PSA maior que 10, o risco de você ter um câncer é muito maior. Um PSA entre 4 e 10, também mais atenção. E o PSA menor que 4?
O PSA menor que 4, nós temos menos risco de câncer de próstata, mas não significa que não podemos ter. Por isso que devemos ter associação tanto do PSA com o toque retal. Uma coisa muito importante que a gente vem observando, os homens estão aderindo mais ao diagnóstico precoce, eles vão fazer a rotina anual. Então, e temos, nos últimos 10 anos, houve uma melhora significativa nos tratamentos. Novos hormonioterápicos, novos tratamentos quimioterápicos. O câncer de próstata evoluiu em relação a isso. Com isso, nós temos diminuição da taxa de mortalidade do câncer de próstata. Então, isso também nós temos tido boas notícias em relação ao câncer, mas vindas da associação da prevenção, esses homens aumentando, não tendo mais vergonha e conseguem falar sobre o assunto com mais tranquilidade. Então, esses homens estão indo procurar o médico e também da tecnologia do tratamento que progrediu muito nos últimos 5 a 10 anos. Pois é, doutora, você já deu um geralzão para a gente desse Novembro Azul, esse mês importante de conscientização, mas como você bem disse, é um mês que esse diagnóstico, assim como, por exemplo, o Outubro Rosa, ele é tratado com muito preconceito por grande parte da opinião pública. E exatamente tratamentos como esse, o diagnóstico preventivo, são importantes para a gente humanizar esse processo e quebrar esse tabu do diagnóstico, do tratamento, enfim. Você já falou aqui no começo a importância do diagnóstico, como essa doença afeta os homens. Agora eu queria que você falasse um pouco mais de quando começar a fazer esse diagnóstico, né? Qual a idade que tem que procurar o médico, enfim, para a gente já ter mais noção aí de quando começar esse diagnóstico preventivamente, porque a prevenção é muito importante. Tá. O fator de risco principal é a idade. Então, quanto mais velho o homem maior risco de ter câncer de próstata. Tem estudos que falam que 80% dos homens com 80 anos, vamos dizer que esses homens maiores de 80 anos faleçam de outras doenças, se nós pudéssemos avaliar a próstata desses homens, 80% desses homens teriam câncer de próstata assintomático. Quando que a gente deve se preocupar? A maioria dos homens deve começar a avaliação a partir dos 50 anos de idade. Só que se você tem uma história familiar importante de câncer de próstata, então seu pai teve câncer de próstata, ou seu filho teve câncer de próstata, tio, avô, irmão, esses homens que têm um histórico familiar, dependendo de histórico, além de passar por uma avaliação genética para estudar essa família, eles devem também começar a ser rastreados a partir de 45 anos. E os negros tem uma incidência maior do câncer de próstata em relação aos brancos e aos amarelos. Então, os negros também devem começar, e a gente deve lembrar que a maioria da nossa população se compõe pela raça negra. Então, por favor, vocês da raça negra devem começar a investigação do câncer de próstata a partir dos 45 anos também. Doutora Rima, preciosas as informações que a senhora traz para a gente, e eu queria colocar um outro ponto aqui. Agora há pouco a senhora falou a respeito de que há atualmente uma consciência maior e uma vergonha menor a respeito pelo preconceito dos próprios homens em tratar do assunto. Como é que a senhora vê nesse momento? Eu estou falando por experiência própria, com amigos, com amigas. Hoje a discussão disso daí é mais fácil. Ou seja, as campanhas que são feitas ajudaram também a boa parte dos homens, não vai aqui nenhuma coisa pessoal, mas perder um pouco essa hipocrisia. Isso trata-se de saúde. Mas hoje, até mesmo na brincadeira, se trata isso daí de uma maneira mais leve. Claro, tudo isso contribui. Por tudo isso, a senhora não acha que às vezes fala um pouco dessas consequências, porque todo mundo tem um câncer, câncer é uma coisa câncer, mas particularmente, não quero ser trágico com isso, o câncer de próstata, ele é particularmente doloroso e envolve uma condição para o ser humano chata. Isso também eu estou falando porque dentro de alguns meses que eu estou, se conversa muito também. Se fala da prevenção, mas às vezes, desculpe, é preciso assustar um pouquinho também.
Sim. Não é brincadeira para quem tem o câncer de próstata também, não é? Sim. O que acontece? A maior parte dos tumores de próstata, eles têm uma evolução indolente, eles são mais lentos. Só que quando o paciente é mais jovem, às vezes nós temos um comportamento agressivo, com certeza, do câncer de próstata. Então, às vezes temos pacientes que o diagnóstico já vem bem avançado e com múltiplas metástases, que a gente chama, o que é importante? É o estadiamento. Quando a gente pega algum paciente com câncer de próstata, a gente vai avaliá-lo com o diagnóstico anatomopatológico, que é o Gleason, e outros dados de outros órgãos para nós fazermos o estadiamento. Qual é a extensão real da doença? E isso nós vamos avaliar o diagnóstico, com isso a gente vai avaliar o tratamento dele. Nós temos desde pacientes com diagnóstico muito inicial, que podemos apenas acompanhar, mantendo uma vida sexual melhor, mantendo uma vida urinária melhor, mesmo com câncer, e aí fica anos acompanhando para depois ser feito algum tratamento. Esses são bem iniciais, como temos o outro extremo de pacientes com diagnósticos bem avançados e com sintomas muito importantes, sintomas dolorosos, tanto da parte óssea como da região pélvica, e os sintomas nada mais são do que onde tem a extensão da doença maior e acometimento das metástases, causando dores e às vezes até limitações importantes para o paciente. Pois é, doutora, realmente a gente acaba na máxima com o que começamos aqui, né? A prevenção Sim. é o que faz toda a diferença. Doutora Rima Gibeli, é sempre um prazer recebê-la aqui no Abre Aspas. Informações, claro, sempre extremamente precisas e preciosas a todos nós. Nós agradecemos demais a sua presença. Lembrando que as portas aqui do Abre Aspas e da SP Rio estão sempre abertas à senhora e também, claro, ao Instituto Multidisciplinar de Cancerologia. Parabéns pelo seu trabalho e a gente agradece muito. Obrigada.